começada por mim e minha esposa, minha sócia. Ah, tá. Na verdade, foi ela que teve a sacada, é importante dar o mérito para ela. Então, voltando um pouquinho à história. Tá. Ah, Tanto eu quanto ela somos engenheiros por formação. A gente trabalhava na Embraer, que produz aeronaves ali em São José dos Campos e no interior de São Paulo. E eu acho que a gente consegue ter a percepção de que o trabalho da marca, o trabalho com chocolate, ou seja, qualquer que for, ele é mais abrangente do que simplesmente você focar em uma parte dele, que é trabalhar com ingrediente bom e fazer um, dois produtos bons, que isso também é necessário, mas não é suficiente. Isso é até uma preocupação. A gente vê diversos até cacauicultores ou pequenos produtores achando que basta fazer um chocolate de qualidade, que isso vai conquistar um mercado, e imagino que tem um mercado enorme para isso, e é um mercado ainda bastante pequeno. Então, eu acho que assim a gente sempre trabalhou com esse respeito pelo cacau, pelo produtor brasileiro, pelo cacauicultor brasileiro. Acho que é um produto encantador, né? Mas a gente tem a clareza de que não basta ser isso, você tem que ter um cuidado com a cadeia toda, tem os outros ingredientes todos, né? O leite que a gente utiliza é um leite catarinense, a baunilha que a gente traz de Madagascar e a gente mesmo produz o extrato, as nossas embalagens, a nossa cadeia, a nossa relação com os lojistas que a gente atende. Então, nesse ponto, né, eu acho que você tem razão. A gente talvez tenha tido a felicidade de estar exposto, ter vivenciado estruturas complexas para conseguir enxergar aqui, por mais que a paixão esteja na fabricação do chocolate, por mais que um dos ingredientes com maior encanto é o cacau brasileiro, mas eu acho que o conjunto acaba sendo maior do que isso, né? E a gente justamente vem desenvolvendo essas outras coisas no próprio posicionamento da marca, entendendo isso, que não basta você pegar e falar, não, eu produzo meu próprio cacau, vou tentar produzir meu chocolate, vou pegar uma melangère de 5 quilos e achar que eu vou levar isso para o mercado e que vai funcionar. Isso até é uma preocupação que a gente tem, porque às vezes nenhum negócio é fácil, né? Vamos dizer, e às vezes o pessoal, a gente vê alguns cacauicultores, até às vezes ouvem ali meio que não, fazer chocolate é que é um negócio, porque é ali que dá dinheiro e não sei o quê. E a gente vê que não é assim, né? A gente acredita em você pegar um pedaço que você consegue abraçar, onde você vai entregar sua energia, seu carinho, sua atenção, seu tempo, e procurar fazer esse trabalho bem feito. Por exemplo, um movimento que a gente nunca fez foi ir para a compra de fazendas, né? Por que a gente não faz isso? A gente acredita que se a gente for se meter a produzir cacau também, até a própria energia e o foco que a gente pode dar para produzir chocolates de qualidade, e hoje a gente tem um mix de aproximadamente 40 produtos, e como você falou, tem uma série de outros ingredientes. A gente tem vários produtos também com ingredientes brasileiros, né? Açaí, cupuaçu, castanha do Pará e várias outras coisas, bebidas, né? Que é o que você chegou, drageados e uma série de outras coisas. Então, se a gente for se meter também, a gente mesmo produzir o cacau, né? Tem aquele ditado que diz que quem abraça muito aperta pouco. Então, a gente opta por desenvolver essas parcerias de 10, 15 anos com produtores em quem a gente possa confiar, com produtores que a gente enxerga que tem o mesmo capricho que a gente tem na fabricação do chocolate, eles têm esse mesmo cuidado na produção de um cacau de qualidade. E a gente acredita que isso faz muito mais sentido. Então, essa é a maneira como a gente procura trabalhar. Então, o tamanho da empresa hoje, a gente está com um pouco mais de 50 colaboradores, né, juntando a fabricação com a loja própria que a gente tem aqui, Visitação. A gente produz um pouco mais de 10 toneladas de chocolate por mês.
E a preparação é toda interna, quer dizer, eu diria que o nosso conhecimento foi todo desenvolvido e é todo desenvolvido aqui, né? E a gente é uma empresa, a gente se considera uma empresa inovadora e continua sendo. Eu acho que esse exemplo da embalagem é um exemplo recente. Então, a gente tem aqui várias engenheiras que estão na equipe, engenheiros. A gente, eu diria que para o nosso tamanho, a gente tem um P&D, uma pesquisa e desenvolvimento extremamente ativa, né, e bem focada e aproveitada. Então, como que a gente faz? O conhecimento que a gente tem aqui é o que a gente construiu ao longo dos anos. Quer dizer, quem ensinou a gente a remover a casca do cacau, a quebrar ao ponto de torra, que torradores eram melhores, que temperatura, que tempo, quanto tempo de conchagem, quanta forma de conchagem, quanto refino, quanta moagem, temperagem. Isso foi todo um desenvolvimento nosso, com base no que existia de literatura externa, que não tinha nada no Brasil, não tem ainda, eu acho. Então, o treinamento é on the job, digamos assim, é feito realmente aqui dentro. E são vários anos, obviamente, para uma pessoa atingir o nível de maturidade, de entender o que é o padrão, o que a gente quer, o que está adequado, o que não está adequado, e várias outras pessoas participam também nesse processo. Por exemplo, uma curiosidade, cada lote que para sair de produção, ele tem que ser aprovado por pelo menos 3 pessoas, né, aqui dentro. E essas pessoas não podem ser os mesmos que estavam produzindo, para justamente ser uma avaliação isenta. E a gente tem colaboradores do escritório, por exemplo, que fazem essa avaliação, do pessoal do comercial, por exemplo, ou de contabilidade, porque apesar de não estarem trabalhando efetivamente na fabricação do chocolate, são pessoas que, pelo tempo de casa, pelo interesse, pela aptidão, ao longo do tempo vão entendendo o que é aquele produto, qual é a identidade daquele produto, qual é o sabor esperado daquele produto, né? Então, eu acho que é uma coisa... A gente é pequeno o suficiente ainda, né? E não temos o desejo de virar uma empresa gigantesca, mas a gente é pequeno o suficiente ainda para todo mundo, eu acredito que está aqui, está envolvido ou entender o que o processo de produção né? É próximo o suficiente para ter esse contato constante. A gente vive num ambiente de constante insegurança jurídica, acho que esse é o primeiro ponto, né? Como é que o Roberto Campos falava, aqui no Brasil, não somente o futuro é incerto, mas também o presente e até o passado, porque daqui a pouco alguém pega ali e fala, não, essa mudou uma coisa retroativa, então é muito difícil você acompanhar, por exemplo, a parte contábil e tributária muda o tempo todo, é uma burocracia gigantesca, a infraestrutura é muito difícil no Brasil, muito ruim, muito cara. Você tentar exportar, por exemplo, é um desafio, porque para você fazer o produto chegar num porto é mais custoso, mais trabalhoso do que talvez ele atravessar o mundo num navio, né? Os próprios acordos comerciais do Brasil com outros países são muito ruins, né? O Brasil não desenvolveu isso ao longo dos últimos 20 anos, em diferentes governos, as relações bilaterais são muito ruins. Então, quando você olha no mundo, o empreendedor brasileiro, ele gasta muita energia, muito tempo, e às vezes até desiste ou deixa de fazer coisas que, se ele tivesse em um outro país, isso tudo seria muito mais fácil, ele não estaria se incomodando com isso. Agora, a gente procura, eu estou respondendo só o que você perguntou mesmo, porque a gente evita ficar se lamuriando, porque a gente sabe que é assim, né? Infelizmente, a gente não consegue mudar isso, né? Por mais absurdo que seja. E eu acho que talvez a gente tenha até a felicidade, tanto eu quanto a Maite, minha esposa, que a gente acaba tendo os recursos de conhecimento ou saber onde buscar o conhecimento ou até a criatividade para ter até aqui conseguido sobreviver e crescer 20% ao ano e não ter dívidas, é uma empresa saudável, mas a gente vê que outros produtores, né, principalmente aqueles que vieram, como você falou, né, a gente veio de um outro tipo de exposição, um outro tipo de acesso,
aqueles que talvez tenham uma história mais com menos acesso à informação e educação de ponta, eles acabam sendo inviabilizados, né? Eles acabam desistindo, eles acabam não conseguindo existir. Então, eu acho que isso é o mais triste, né? A gente vê o cacau, o leite, o açúcar, os produtos que existem no Brasil, as pessoas que gostariam de consumir ou até de se educar ou de aprender a apreciar produtos melhores, e as coisas não acontecem porque o cenário é muito adverso, muito antipróspero, eu acho, né? E a gente acaba usando, de certa maneira, as nossas habilidades para conseguir, mesmo nesse cenário, tentar fazer a coisa ir para frente. Mas eu acho que a maior tristeza é que muita gente não consegue, não faz, então poderia aí haver outros produtos, outras coisas, uma evolução do mercado como um todo, e isso não só do chocolate, né? Acho que até, no caso, tem outros aspectos muito mais importantes, né? Mas que as coisas não avançam por conta disso. Está muito dinâmico no mundo inteiro, né? A gente vê mesmo no Brasil. Quando a gente começou, era a gente, teve alguns que vieram um pouco depois, e hoje tem aí talvez umas 100 marcas de produtores, né? De pequenos produtores. E a mesma coisa aconteceu em todos os países, né? Teve um boom aí. A gente ainda não retomou o nosso ritmo normal de viagem. A gente, inclusive, durante muitos anos, expôs na ISM, que é a Internationales Süßwarenmesse, né? Na Alemanha, em Colônia. A gente não retomou essa participação em feiras internacionais depois da pandemia. A gente está rediscutindo aqui conforme se no ano que vem a gente retoma ou não, né? Mas a gente está acompanhando e está super dinâmico no mundo inteiro. E a gente fica muito contente no Brasil, né? Ainda que muita gente não saiba disso, mas acho que não. A gente sabe para a gente o papel que a gente teve de ser um dos que iniciaram esse processo, né? Eu acho que é bacana. Eu acho que, assim, como eu falei, eu tenho dificuldade de enxergar que muitas dessas marcas consigam sobreviver com o modelo que fizeram. Eu acho que talvez com cervejarias tenha acontecido um pouco isso. Houve um boom ali, uma época, de micro cervejarias. Alguns conseguiram encontrar seu espaço, outros não. Mas, de qualquer jeito, eu acho que é bacana ver o mercado, vamos dizer assim, com esse movimento, com esse borbulhando, talvez, né? E principalmente para que o consumidor seja provocado a experimentar, a conhecer. Uma preocupação só que existe nesse processo é que alguns produtores se propõem a fazer algo ou até dizem que fazem algo e a coisa não é bem assim, e para um consumidor que nunca consumiu um chocolate com teor de cacau mais alto, que nunca consumiu um chocolate bean to bar, ele criar uma impressão negativa que depois ele vai levar mais tempo para retomar. Mas isso faz parte, eu acho que Faz parte, né? faz parte da dinâmica e eu acho que é positivo. Eu acho que o vinho teve isso 30 anos atrás, eu lembro quando eu era pequeno, né? O meu avô, que era alemão ali, ele comprava em almoço de família aquele Liebfraumilch, da garrafa azul, e depois de alguns anos eu fui experimentar e falei, nossa, mas não tem condições de tomar esse. Ou vinhos que recebiam açúcar no final da fermentação, e a coisa evoluiu muito. Então a gente torce para que seja mais ou menos um processo parecido com o chocolate. Tá, eu acho que assim, a gente percebeu, eu diria que já desde o começo, a gente já teve um cuidado em entender que não basta você focar no que você faz, você tem que também olhar como você faz e como você deixa essa cadeia, quer dizer, é olhar para aquilo e falar, eu consigo estar fazendo isso daqui a 10 ou daqui a 20 anos, ou eu estou estragando alguma coisa ou esgotando alguma coisa, que eu estou drenando isso agora, mas daqui a 20 anos isso vai ter ficado inviabilizado. Então, eu acho que isso sempre teve claro, até nas parcerias, né? Por exemplo, eu acho que é uma coisa bacana poder falar que a gente trabalha com os mesmos cacauicultores, alguns há 17 anos, outros há 10 anos. Eu acho que isso também é sustentabilidade, é confiança, é regularidade. E hoje, né, quando a gente começou a procurar cacau de alta qualidade,
a gente sabia que não ia ser pelo preço de bolsa que a gente ia conseguir o que queria. Então, de uma maneira quase que natural, a gente acabou criando relações com cacauicultores em que a gente oferecia ou remunerava com valores bem mais altos. E depois é que começou a se chamar, ou pelo menos que a gente acabou conhecendo, de conceitos como fair trade, né, o comércio justo, que estão muito ligados a isso. Então, eu acho que desde o começo, isso de uma maneira ou de outra, já teve muito forte, até porque a gente sempre conheceu, fez questão de conhecer a cadeia toda dos produtos, né? Não é uma coisa que a gente adquire sem saber de onde veio. E ao longo do tempo, a gente começou a estruturar um pouco mais isso. Começou a se desenvolver o conceito de ESG aí no mercado, a ONU veio com os ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a gente começou a falar, poxa, tem uma série de coisas que a gente já faz, né, até a gente fala aqui que ó, a ideia da empresa é de uma mulher, né, da Maitê, então é uma empresa que tem uma mulher na direção ou como fundadora, então uma série de coisas faziam sentido. E a gente procurou o que mais a gente consegue ir fazendo nesse sentido. Então, a energia fotovoltaica foi uma delas. A gente entendeu que era importante, era desejável a gente poder produzir a própria energia e poder falar, olha, esse chocolate é feito com uma energia que a gente mesmo produz. Até onde eu sei, eu não sei de outro fabricante no Brasil que faça isso hoje, não sei se estou sendo injusto, porque as coisas acontecem, mas até onde eu sei, não. A gente também fez todo um trabalho para se certificar e se adequar para lixo zero, né? Então, a gente não manda, quer dizer, mais de 98 pontos, mais quase 99% dos resíduos, a gente garante que não vai para aterro, e estamos fazendo uma série de outras ações para reduzir cada vez mais resíduos. Essa preocupação com plásticos de difícil reciclagem, né, também, porque o pessoal vilaniza um pouco o plástico, mas o plástico, se ele for reciclado, dependendo do plástico, tem plásticos e plásticos, digamos assim. Um plástico que ele seja, não tenha muita impressão, não tenha muita tinta, ele não esteja misturado com outras coisas, ele pode ser reciclado. Mas existem os plásticos de difícil reciclagem, que é justamente esse que é metalizado, que tem impressão, então ele é impraticável, você teria que separar aquele alumínio. Então a gente fez esse trabalho para desenvolver uma alternativa, e isso foi muito bacana. Isso, inclusive, você está com um produto aí que tem esse pardo, ele é biodegradável. Agora a gente está fazendo um trabalho para... Isso aqui que você está falando, né? Isso mesmo. Para carbono neutro. Então, a gente vem buscando diversas maneiras para poder ter a tranquilidade, não só do produto que a gente faz, dos fornecedores, da relação com o consumidor, mas também a gente poder olhar e falar, puxa, o que a gente está fazendo é bom para a comunidade, é bom para o planeta, né? Por mais que seja lugar comum falar isso aí hoje em dia. Então, eu acho que há outras ações de usar a água da chuva, de manter a vegetação original na propriedade que a gente tem aqui, de fazer até a jardinagem com árvores da Mata Atlântica. São algumas coisinhas que eu acho que estão dentro de um contexto de tomar cuidado. A casca de cacau, ela é riquíssima em matéria seca, ela tem mais de 1% de nitrogênio, mais de 1% de potássio, e mais de 1% de fósforo. Então, ela é um NPK, né? Além de ter outros micronutrientes, de ser matéria orgânica, então ela também gera atividade tanto microbiológica quanto biológica. Então, ela é um adubo, que era algo que ia ser um resíduo, digamos assim, um lixo, para que ele também se torne um produto ou ele seja utilizado para ainda mais para adubar plantas, né? Acho que não tem nada mais poético, talvez. A visitação a gente fez não só com o objetivo do consumidor poder entender um pouco mais o que é a Mugali, de capricho que a gente tem, ver a linha de produção, mas o que a gente percebe também é que o visitante ele acaba passando por um crash course, assim, um curso rápido de pelo menos abrir, muitos apesar de alto poder aquisitivo e alto nível socioeconômico, não sabiam que existem chocolates e chocolates,
e muita coisa que até está no mercado brasileiro como chocolate, em outros lugares do mundo nem poderia ser chamado de chocolate, e experimentar isso. A gente tem, por exemplo, como degustação também a massa de cacau, né, de propósito isso, ela causa até um impacto, porque não é um ingrediente que normalmente as pessoas, né, por exemplo, a gente que já é habituê aqui, a gente gosta de consumir, mas para o consumidor que está acostumado com chocolate doce, é quase que um choque, mas é interessante para entender de onde vem. Eu acho que ele sai daqui não só conhecendo mais sobre a Nugari, mas ele sai com uma abertura maior de cabeça para experimentar outros chocolates, para criar uma relação diferente com o chocolate, que talvez ele até já tenha com vinho, com queijo, com café ou com outros produtos. Então, eu acho que isso também é uma contribuição. Nada, em um ano e meio, são 100 mil pessoas que já passaram por aqui, são 100 mil pessoas que talvez já olhem o chocolate de uma maneira diferente, seja da Nugari ou seja de outras marcas.